Olá pessoal, tudo bem? Nesse segundo exercício a gente vai trabalhar com a questão da construção de uma classe seguindo os princípios da orientação a objeto. Tá? Então, o que o segundo exercício está especificando? Ele diz o seguinte: a professora Elvira precisa de um sistema para gerenciar os dados dos alunos de sua disciplina. Cada aluno é representado por nome, RA, que seria o registro acadêmico, turma, nota 1 e nota 2. Escreva uma classe em Java que represente a descrição acima, contemplando as seguintes funcionalidades que são chamados agora de métodos. Tá? Então, de cara, o que eu já consigo entender desse problema? Que eu vou ter uma classe aluno. Tá? Esta classe possui os atributos nome, RA, turma, nota 1, nota 2, com os respectivos tipos. Né? No caso de aluno, nome seria uma string. No caso de nota, por exemplo, eu tenho lá o atributo nota. O atributo nota seria uma variável do tipo real. Nota 2 é uma variável do tipo real. Turma é uma string. RA pode ser um número inteiro ou pode ser uma string também. Bom, uma vez identificados os atributos, eu tenho que identificar os métodos. Aqui já está tranquilo, porque já informou quais seriam os métodos. Então, quais são esses métodos? O método deve calcular a média aritmética das duas notas do aluno. Tá? Então, eu vou ter um método que calcula a média aritmética. Um método que apresenta a situação do aluno de acordo com o valor da média. Para a média igual a 5, aprovado, caso contrário, reprovado. O método para identificar a situação do aluno. Imprimir os dados do aluno, inclusive a sua média. Então, vou imprimir todos os dados dele. Deve-se criar pelo menos um construtor para esta classe e todos os atributos devem ser private, ou seja, devem ser privados. Então, ele deve seguir o princípio do encapsulamento. Tá? Não há acesso direto aos atributos da classe. Feito isso, a gente pode partir para a construção do nosso código no Eclipse. Vou criar um novo projeto. Chama de exercício 02. E vou criar a classe aluno. Venho aqui a classe aluno já está criada, porque eu estava usando esse projeto anteriormente, certo? Então eu tenho aqui a classe aluno. Bom, o que ele pede? Ele pede os seguintes atributos, que seria, primeiro, o nome do aluno, que a gente vai trabalhar como string, a turma do aluno, que a gente vai trabalhar também como string, né? Turma, ciência da computação primeiro semestre, ciência de informação primeiro semestre, assim por diante. As notas, que a gente vai usar, que são números reais, né? Então eu vou usar o tipo double, N1, N2. E a última informação que ele pedia era turma RA. Então no RA a gente vai trabalhar também com, vou colocar um número inteiro, né? Poderia ser uma string, poderia ser outra forma. Bom, terminado isso, eu já tenho os meus atributos. Eu já fiz uma boa parte da construção da minha classe. O que eu preciso agora? Primeira coisa, identificar, elaborar, construir o nosso construtor. Tá? Como é que eu defino o construtor para essa classe? É sempre o mesmo nome da classe. Tá? Primeiro vem com a própria public. Não tem tipo de retorno, então não tem void, int nem nada. Tem o mesmo nome da classe. E ele pode ser um construtor vazio, tá? Como esse daqui, onde os atributos são inicializados com os valores padrão, string com null, números com zero e assim por diante. Ou ele pode ser um construtor que inicializa todos os atributos. Tá? Nesse caso aqui, eu vou criar, além do construtor vazio, um construtor que inicializa todos os atributos. Então, string nome, string turma, nota N1, nota N2 e o nosso RA. Tá? Primeiro ponto importante aqui é
que eu preciso fazer? Ó, reparem que os parâmetros aqui, os parâmetros ó, do meu método, eles têm o mesmo nome dos meus atributos. Tá? Então, se eu vou tentar fazer uma atribuição como essa, isso vai gerar uma dúvida no programa. Então, por exemplo, nome recebe nome. Nome, no caso aqui, ele está identificando, ó, reparem pela cor, ele está identificando como um parâmetro do método. Tá? No caso aqui, um parâmetro do construtor, e não identificando com um atributo da classe. Então, como eu tenho aqui parâmetros e atributos com o mesmo valor, o Java fica confuso, né? Aqui é uma confusão. Ó, esse nome igual a nome. Ele está entendendo que eu estou atribuindo o valor do atributo, o valor do parâmetro a ele mesmo, isso não faz muito sentido, tá? Então, para você diferenciar o que é um parâmetro do construtor do que é um atributo da classe, você usa a palavra dis.nome. Ó, reparem que agora ele já está identificando como um atributo da classe. Então, o atributo receberá o parâmetro do construtor. Tá? Isso daqui é bastante comum. Tá? Você usar essa notação. Dis é uma referência, no caso aqui, para o próprio objeto. Então, dis.nome recebe nome. Dis.turma recebe turma. Dis.n1 recebe n1. Dis.n2 recebe n2. Por fim, dis.ra recebe ra. Tá? Opa, só corrigindo aqui, gente. É o mesmo nome da classe, tá? Não é alunos. O nome correto é aluno, tá? Tome cuidado. Classe está sempre no singular. Às vezes um erro de digitação, você gera um erro no programa que é difícil identificar posteriormente, tá bom? Então, feito o meu construtor. Como é uma classe, eu tenho que criar os meus métodos get e os meus métodos set. Tá? Então vamos criar primeiro para a string nome, tá? Para o atributo nome. Então como é que fica o método get? É a palavrinha public. O método get recupera a informação que está armazenada no atributo. Tá? Então ele sempre vai retornar alguma coisa. O que o método getNome retornaria? Então retorna o nome do aluno. Então o valor retornado é do mesmo tipo, é uma string. A palavra get, seguido do nome do atributo, abre e fecha parênteses. Como esse é um método que ele recupera um valor e devolve ao programa principal, ele não tem parâmetros, tá? É um método sem parâmetros, sem argumento. Então, ele não recebe nada como parâmetro e devolve basicamente o que? O nome do aluno, tá? Que é o atributo da classe. O set, qual que é o set? É o processo inverso do get. Então, o que seria? O set recebe uma informação do programa principal e armazena essa informação no atributo. Então, public, mesma coisa. Como eu não devolvo nada ao programa principal, ele não retorna nada. Então, é do tipo void, sem valor de retorno. A palavrinha set, o nome do atributo, que no caso aqui é nome, e eu tenho que especificar um parâmetro. O que é esse parâmetro? É a informação que eu vou atualizar no atributo nome. Então eu vou chamar esse daqui de uma string nome. E aqui eu faço o quê? Dis.nome igual a nome. Esse processo vai se repetir para todos os atributos, tá? Então para turma, N1, N2 e assim por diante. Como o processo é o mesmo, não vamos perder tempo com isso. Eu posso vir aqui e inserir automaticamente essas informações. Então, eu venho aqui, clico no botão direito, Source, Generate Gets and Setters. Tá? Aí seleciono os atributos que eu quero gerar, método get e método set, e peço para gerar. Tá bom? Então, ele vai gerar todos os gets e os sets aqui. Então, eu tenho aqui minha classe com meu construtor, os gets e os sets. Bom, que mais que foi solicitado no problema, tá? Foi solicitado os seguintes métodos: média aritmética, situação do aluno e imprimir os dados do aluno. Vamos construir esses métodos aqui. Voltando lá para o programa.
Primeiro deles é calcular a média aritmética. Tem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer da seguinte maneira: o meu método calcular a média aritmética, ele pega o valor dos atributos da nota 1 e da nota 2, calcula a média e retorna essa informação para o programa principal, tá? Que é onde eu vou criar futuramente os meus objetos. Então vai ficar public double, porque vai retornar a média, que é um valor real, calcular média, tá? Não tem parâmetros, aqui é um erro comum às vezes, né? Eu tenho na minha classe aluno, eu tenho já os atributos N1 e N2, tá? Então eu já tenho essa informação. Na hora que eu criar o objeto utilizando o construtor, eu já tenho essa informação dos atributos. Então eu não preciso passar essa informação novamente como um parâmetro desse método calcular média. Então eu deixo sem parâmetro porque eu já tenho essa informação. E como é que eu faço o cálculo da média? Vai ser um return. Como é que eu calculo a média de duas notas? Vai ser basicamente o quê? N1, que é um atributo, mais N2, isso tudo dividido por 2, ponto e vírgula. Ó, reparem que N1 e N2 mudou de cor, N1 eles estão em valores estão em cor azul, que representa nada mais, nada menos do que os atributos da classe. Então esse método aqui, calcular média, ele já retorna a média para mim das notas, tá? Bom, o que ele quer mais saber? Ele quer saber a situação do aluno, tá? Aqui tem várias formas de fazer. Vou imprimir direto na tela só para facilitar um pouco, tá? Então vai ficar public. O método vai ser do tipo void, que ele não vai retornar nada. Vou chamar de obter situação do aluno. Novamente, não tem parâmetro. Por que não tem parâmetro? Porque eu já tenho todas as informações que eu preciso, tá? O que eu preciso identificar? Se para esse aluno a média é maior que 5 ou não. Então, como é que eu faço isso aqui? Aqui eu não tenho informação direta da média, só tenho um método que calcula a média. Uma variação desse problema seria você, na classe aluno, já definir um atributo média e está sempre atualizando esse atributo média cada vez que você recalcula a média. Aqui eu não vou fazer dessa forma. A cada momento que eu precisar da média, eu vou recalcular a média, porque a nota N1 e nota N2 não pode ter mudado em algum momento. Então, eu vou utilizar praticamente o método. If calcular média for maior ou igual a 5, o aluno foi aprovado. Então, eu escrevo na tela. Aluno aprovado. Caso contrário, qual que é o caso que... Caso contrário, o que aconteceria? Else, o aluno está reprovado. Aluno reprovado. Certo? Então ele estaria aqui reprovado. Só vou só alinhar aqui. Certo? Então, meu método obter a situação do aluno, ele calcula a média. Média sendo maior que 5, ele estaria aprovado. Tá? Vou tirar aqui um. Abre parênteses. Beleza. Sobrando aqui. Pessoal, tome só cuidado com abre e fecha chaves, que às vezes isso pode gerar erro no programa. Então aqui, ó, se calcular a média, se média maior ou igual a 5, o aluno está aprovado, se não, o aluno está reprovado, tá? Então aqui quando eu chamo o método obter a situação do aluno, quando eu quero saber se ele está aprovado ou não na disciplina. E por último, ele pede um método que imprime os dados do aluno. Vai ficar public void, vou chamar de imprimir apenas. Também não tem parâmetro, que eu vou imprimir os atributos do aluno, tá? Vou só um separador aqui só para a gente ter os dados. Aí, nome igual nome. Vou copiar aqui para igual. Aqui tem um mais. Turma. Corrigindo aqui é mais.
N1. N2. Aqui eu vou média, vou colocar aqui média final, certo? E eu vou chamar o método calcular média. Tá? Esse aqui é o meu método imprimir, certo? Basicamente, o exercício só pedia esta definição, tá? Então, esse exercício ele termina aqui construindo basicamente a classe. Então, tinha a classe aluno, construtor, os métodos get e os métodos set e os 3 métodos que ele havia solicitado. O método calcular a média, o método obter a situação do aluno e o método imprimir as informações dos alunos, tá bom? Na sequência, o próximo exercício a gente vai trabalhar com a criação de objetos para testar a funcionalidade dessa classe, tá bom? A short man from Texas, a man of the wild, thrown into combat for bodies like